está começando mais um Entre Elas. O lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. É no trecho do livro O que é Lugar de Fala, da escritora, filósofa Djamila Ribeiro, que o Entre Elas pede permissão para falar sobre o tema feminismo negro. Vamos conversar? Esse negro que marca o feminismo, acho que é uma maneira de mostrar que são mulheres negras que estão pensando a sociedade, né? Não é necessariamente a gente pensando só nas mulheres negras, que eu acho que às vezes essa é a inversão que às vezes as pessoas fazem. Então, a Nélia Gonzalez, por exemplo, ela dizia que a gente estava pensando modelos alternativos de sociedade. Mas esse negro, ele precisa ser marcado porque para nós a gente entende que ser feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque existem mulheres negras, né? Da mesma forma como Audre Lorde dizia, se você é militante da causa LGBT, necessariamente você deveria ser antirracista também, porque existem pessoas LGBTs negras. Então, acho que muito por conta de que os movimentos, eles acabam trabalhando muito separadamente, pensando só naqueles sujeitos que querem contemplar, e não pensam que esses sujeitos são marcados por outras identidades. Então, acho que o feminismo negro ele traz isso de importante ao pensar em interseccionalidade, ao pensar que a gente não é uma coisa só, que a gente está em encruzilhadas e que a gente, enfim, combina ou entrecruza opressões. Então, o feminismo negro ele vem para mostrar que a gente está pensando num projeto de sociedade onde não sejam... A gente eleja qual a opressão que é mais importante. A gente entende que se elas são estruturantes, estruturam a sociedade, a gente precisa pensar formas de combate a todas elas. Para compreender de forma profunda e tratar o tema com o respeito que ele merece, recebemos aqui no estúdio da TV Câmara Caxias as vereadoras Denise Pessoa e Estela Balardim, do PT, e a doutoranda em História, Bruna Letícia dos Santos. Sejam muito bem-vindas, então, entre elas, né? Bruna, eu começo contigo. Assim como vimos na fala da Djamila no vídeo, marcar a palavra negra é reforçar que é preciso pensar sobre isso, sobre a luta antirracista. Pode nos comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a importância do feminismo negro se dá exatamente porque trouxe uma discussão que faz a gente pensar o que é ser mulher, né? E o que é ser mulher de uma perspectiva plural, pensando então uma materialidade das experiências diferentes de ser mulher na sociedade. E é nesse sentido que é fundamental a gente pensar raça, entendendo também que raça, assim como gênero, é um conceito relacional, né? Então, se nós temos mulheres brancas, nós temos também mulheres negras. Se nós temos homens, nós temos mulheres. E isso se dá sempre na relação com o outro, né? Conforme as relações sociais vão acontecendo. Então, a importância do feminismo negro é porque, na experiência, né, de mulheres militantes, foi criada, né, toda uma teoria que a gente chama de uma teoria interseccional, que vai pensar, então, como é que as relações vão acontecer a partir de raça e de gênero, perpassando também pelas questões de como é que o trabalho é explorado, né, dessas mulheres. Então, é por isso que o feminismo negro traz essa característica tão importante, porque ele permite a gente pensar as vivências concretas das mulheres e de mulheres diferentes. Certo. Vereadoras, né? Vocês como a maior bancada negra nós temos agora, né? De mulheres também, então nós temos as duas aqui representadas por vocês no programa hoje. Como é que é ocupar um lugar, né? Como é que é trabalhar na política sendo negra e mulher? Vamos lá, né? Já que eu estou há um pouco mais tempo. Acho que é bem desafiador, né? Eu lembro que na Câmara, né, normalmente no mês de novembro, né, próximo do dia 20, Dia da Consciência Negra, se faz na cidade algumas matérias sobre o tema. E eu lembro que a primeira vez que eu né, me afirmei como mulher negra, as pessoas, né, diziam, não, mas tu nem é tão negra, né? E aí tu fica se questionando, como assim, né? Quem é negro, quem não é? E na Câmara a gente via alguns vereadores que são negros, mas que não se reconhecem. Então, isso também é um desafio, né? E para as mulheres, a gente sabe o quanto é difícil,
né? E dependendo do contexto, as pessoas não te consideram, e o desafio de tu se afirmar como mulher negra. É uma luta de identidade. É uma luta de identidade, né? Porque quando tu se reconhece, tu sabe, né, das tuas lutas, tu sabe do quanto tu precisa resistir, porque hoje as mulheres que lutam, né, as mulheres negras que lutam, sabem o que é a resistência. E resistir é uma forma de sobreviver, né, na conjuntura que a gente vive. Então, na política, é muito desafiador. Né? Em Caxias, eu acredito que eu tenha sido a primeira mulher negra eleita, né, aqui na Câmara de Vereadores. Sim. E agora a gente tem uma bancada do Partido dos Trabalhadores, que é uma bancada negra, né? E a gente tem aqui a Estela, que é jovem também, né? E acho que isso vai fazendo com que a Câmara comece a entender que a gente tem, né, espaço e que a gente pode estar nesses locais. Porque no parlamento, não é só em Caxias, no Brasil como um todo, o poder no Brasil, ele tem gênero, ele tem raça, né, ele tem orientação sexual, e mais de quase 90%, né, dos espaços de poder são de homens brancos heterossexuais. Então, é disso que a gente está falando. Sim, né? Como se os demais não fossem reconhecidos, né? Isso, então a gente começa a ter espaço, e a presença de uma mulher negra, ela já provoca, né, essa reflexão. Porque se a gente se habitua a só ver homens brancos, a gente vai entender que esse lugar é dos homens brancos, né? Heterossexuais. E a gente, então, começa a mostrar que tem uma diversidade, tem uma pluralidade e que é necessário. O Brasil precisa ter essa representação, porque na pirâmide social, né, nós estamos, né, lá embaixo. Então, a gente precisa estar nesses espaços para também legislar sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, sobre as nossas lutas, né? A gente tem aí tantos problemas sociais no Brasil que dizem respeito a nós e a gente não consegue ter espaço de fala e de decisão, né? Que não tem a representação, né? Que é devida, cabida. Estela, tu, além de negra, mulher, ainda é jovem. Ainda pega a juventude e bota junto no pacote da opressão. Isso, exatamente. Infelizmente, então, né? Como que representar ainda também a classe juvenil, né? Então, os nossos jovens que estão ainda se reconhecendo agora para entrar na política, eu acho que é um espaço que não é porque é jovem que não pode estar representando um povo, né? Eu acho que pegar e iniciar falando dessa questão da juventude fala muito do que me fez com que eu me reconhecesse enquanto, em primeiro lugar, uma mulher, em segundo lugar, quanto uma mulher negra, né? A política do parlamento, ela é uma política que nos sufoca, a qual a nossa presença incomoda muitas vezes, mas a política que eu conheci, que é a política do movimento estudantil, foi aonde eu consegui, no olhar e nas vivências de outras mulheres negras que já lutam há muito mais tempo, me entender nesse papel de uma mulher negra que está tendo uma oportunidade, um privilégio que a maioria não tem, que é o privilégio de estar debatendo, de estar conhecendo e de estar se reconhecendo, né? Então, a política, a coletividade, ela tem para mim esse simbolismo e é uma das coisas muito importantes nesse movimento, que é a libertação individual. Para te conseguir lutar pela libertação coletiva de todas, de todos, conseguir pensar como que a gente se livra das nossas amarras, a gente primeiro tem que entender que a gente está presa em amarras, né? E entendendo isso, conseguir pautar sempre essa questão como algo muito presente, principalmente por ter isso de família, né? E estando agora dentro do parlamento, a gente sente a necessidade de falar sobre isso. Seja para mostrar para mais mulheres negras, meninas, jovens negras, que a gente pode usar o nosso cabelo do jeito que a gente quer, que a gente pode estar aqui e falar do nosso jeito, que a gente tem muita coisa, que a gente tem muitas capacidades. Então, eu acredito que a gente, estando aqui, abre uma porta para que muitas estejam, mas, ao mesmo tempo, é uma porta difícil de ser aberta, justamente pelo que a vereadora Denise traz, assim. O que a gente tem culturalmente e o que nosso processo
histórico construiu nesse espaço? Quais que são as pessoas que têm mais legitimidade, parece, para ocupar esse espaço? Então, a gente tem essa dualidade de a sociedade estar entendendo que é um espaço de mulheres, um espaço de mulheres negras, e nós também estarmos entendendo que é um espaço onde a gente pode se colocar e onde a gente deve estar, né? Eu acho que é muito importante nessa fase de jovens construir a educação antirracista, né? A gente está agora, então, com esse tema, trazendo possibilidade de conhecer novos autores, novos temas, né? Eu acho que construir instrumentos para compreender a realidade, né, que a gente vive, que às vezes a gente não tem conhecimento, né? Ou às vezes a gente acaba, que nem eu, vamos supor, eu sou uma mulher branca, né? Então esse é o lugar social onde a gente fala, eu posso ser mulher branca, mas isso não me impede de ler sobre mulheres negras e nem de lutar por mulheres, porque eu acho que o feminismo negro não é somente das mulheres negras, é de todas, né? Eu acho que quando uma mulher se cala, a sociedade inteira está em perigo, certo, Bruna? Sim. Falei alguma coisa que não com não? Não, tá super correto. Inclusive, assim, acho que a gente consegue perceber isso na fala da Denise e da Estelinha também. A minha trajetória, ela também perpassa pelo movimento de mulheres, né, e dessa coletividade. Então, quando a gente está falando, né, especificamente de mulheres negras, a gente está falando sim de identidade, mas a gente está falando também de algo que se constrói no coletivo. E são identidades que são identidades individuais, mas que representam uma parcela da população. Então, perpassa por um grupo, né, que é bastante numeroso. E quando a gente está falando, por exemplo, né, de espaços de poder, de espaços que estão pensando, por exemplo, construção de política pública ou coisas nesse sentido, a gente precisa estar representado nesses espaços também, né, para que a gente consiga construir uma sociedade mais democrática. E aí, nesse sentido, como é que a gente pode fazer um paralelo, né, com essa educação antirracista, que é exatamente a ideia de se ver em outros lugares, né, para conseguir se dizer enquanto indivíduo, mas um indivíduo que faz parte também de uma coletividade. Então, é claro que aquilo, né, que me violenta como sujeito não pode passar despercebido para outras mulheres ou até mesmo para outros homens, né, que também fazem parte dessa coletividade. Quando eu né? me calo, quando o silêncio também é uma forma de talvez deixar isso acontecer, né? Isso, de ser conivente, né? Com essas violências que perpassam, né, as várias identidades, né, e que formam coletivos. Tem uma teórica, a Lília Gonçalves, diz que a gente não nasce negra, a gente se torna negra. Por que isso acontece, Bruna? Porque é tão difícil se reconhecer como negra na nossa sociedade. Eu acho que nessa frase tem um sentido de ressignificação, né, da palavra negro. Primeiro todas as cores, né, não só o negro, eles são construções sociais. O branco também é uma construção social, né, mas a gente só fala de quem é negro, a gente não fala de quem é branco. Eu acho que, inclusive, essa é uma pauta importante para estar aqui. O que é ser branco? Né? Os estudos, o Brasil está começando a pensar isso dentro dos estudos historiográficos também. A gente tem que pensar o outro lado, se as coisas acontecem na relação. Essa frase está colocada, né, que a gente se torna, né, torna-se negro, porque o processo de implementação, né, histórica ou de formação do Brasil, ele vai se dar via exploração do trabalho escravizado. Para isso acontecer, a gente teve que submeter pessoas a violências, né, a processos de dominação. E assim é que se constitui a ideia do que é ser negro e do que é ser branco. Então, quando a gente nasce, né, nessa sociedade que já está baseada no racismo e também no ceticismo, a gente tem todo um significado racista de construção de identidade do que é ser negro. Então, primeiro, pessoas negras, e aqui pensando mulheres, né, também, elas primeiro se constroem como indivíduo a partir de um olhar racista. Para se afirmar como uma pessoa negra sem esse olhar, é necessário desconstruir. Né? E a gente desconstrói isso a partir da negritude. Que aí é que a história se torna tão importante, né? Que é buscar outros marcadores dentro da história que não seja o racismo para nos constituir como ser humano, para nos constituir como gente. Né? E aí a gente vai, então, pensar todo um processo de luta, que também é muito importante para pensar a democracia no Brasil, que é um processo da possibilidade de construção de liberdade.
da possibilidade de acesso a direito, da possibilidade de construção de democracia. E isso é extremamente importante, não só para nós, né, que somos mulheres negras, mas para todas as pessoas. Então, pensar a liberdade no Brasil, pensar a democracia no Brasil, pensar acesso à justiça no Brasil, perpassa por a gente ressignificar toda uma construção do que é ser negra, mas também do que é ser negro nessa sociedade. Então, eu acho que essa frase, né, tá colocado esse significado, que é pensar o que é ser negra, mas de um outro olhar, não de um olhar racista. Como é que a gente pode fazer essa construção? Bom, talvez pensando assim, a minha trajetória, né, enquanto uma mulher negra, para mim foi extremamente importante o contato com teóricas negras, né? Esse meu processo de me construir uma mulher negra passou primeiro por uma construção de pensamento mesmo. Então, teóricas extremamente importantes, Lélia Gonzalez, a própria Bell Hooks, né? Angela Davis. Então, são todas mulheres que que eu tive contato com essas leituras. Depois disso, eu fui fazer parte do movimento feminista, né? Então, em Caxias do Sul, a Marcha Mundial de Mulheres, que foi o coletivo que me acolheu, e me acolheu como eu sendo, né, uma mulher negra. A marcha é um movimento, né, que está pensando classe, então está pensando mulheres trabalhadoras, e dentro desse grupo de mulheres trabalhadoras a gente tem mulheres negras colocadas ali. Então, esse foi um coletivo extremamente importante. E para mim, outra espaço, né, que foi muito determinante foi a pesquisa historiográfica. Então, o acesso à educação. Eu acessei a universidade via cotas raciais. Então, aqui a gente vê a importância de política pública, né? A minha construção como sujeita, né, mulher, hoje aqui falando de uma posição de doutoranda, ela se dá porque houve toda uma luta de acesso à educação no Brasil. E isso perpassou por movimento de homens e mulheres negros. Então, é um processo bastante amplo para hoje, né? Eu estou aqui conseguindo conversar com vocês como uma mulher negra. Obrigada, Bruna. Nós terminamos o tempo desse primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos trazer um pouco dessas autoras que você citou, algumas frases, até para a gente conversar mais um pouquinho. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos em um minutinho. Já. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Que tal um novo melhor amigo? O Canil Municipal de Caxias do Sul tem 600 animaizinhos que precisam de um lar, de amor e de companhia. A maioria deles nunca teve a oportunidade de ter uma família. Acreditamos que há muitos lares na nossa cidade que podem receber nossos doguinhos. Muitas pessoas que podem mudar a vida de um deles e mudar sua própria vida, com o amor e a lealdade de um cão. Por isso, a Prefeitura de Caxias do Sul lançou a campanha Uma Nova Chance. Ter um pet de estimação reduz o estresse, evita depressão e traz felicidade. Muita felicidade. Para você e seu novo amiguinho. Com a campanha, lançamos o Dog Book, com fotos e informações dos pets do canil. Temos ONGs parceiras que vão intermediar as ações. Acesse canil.caxias.rs.gov.br.
programa Entre Elas, hoje com o tema Feminismo Negro. E no bloco anterior, a Bruna estava nos falando um pouco sobre a frase de uma autora que a gente trouxe, que é a Lélia Gonçalves, sobre se reconhecer negra. E a gente queria também agora perguntar para nossas vereadoras qual foi o momento que elas se reconheceram como negras, né? Vereadora Denise, vou mostrar para você. Bom, acho que tem também várias questões, né? A Bruna colocava, né, ou a Estela, né, colocava, acho que primeiro se entendeu como mulher, né, na sociedade, acho que isso também aconteceu comigo, e depois como mulher negra, né, e isso foi especialmente pelo convívio com grandes militantes do movimento negro, como, né, a Jussara de Quadros, o próprio Lucas, né, que sempre estudou né, a história. Professor de história. Professor de história, também, né, professora. então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas há anos atrás, né, e nessa oportunidade, e assim como com a Jussara, e aí a gente começou a participar dos debates e acho que só estudando, né, como a Bruna coloca, como tu se ressignificando o ser negra, que tu vai conseguir realmente se entender, né, porque a gente vive hoje ainda, mesmo que tenha leis que tratam sobre a educação, né, da história dos negros e negras, né, no Brasil, que deveria ocorrer nas escolas, a gente vê que ainda não ocorre. Então, para as crianças se enxergar qual é o papel ainda, né, socialmente que se coloca para os negros e negras. Então, é muito difícil de se colocar, né? E aí, quando tu vê os brinquedos, as bonecas ainda, claro, agora já temos algumas bonecas negras, mas a maioria não são, né? Então, os personagens de livros ainda são escassos os que enxergam, né, uma personagem negra, então é difícil de se enxergar, e daí tu começa a querer se padronizar ou se espelhar de outra forma, se adequar, né? Se adequar, né? Para caber socialmente né, ser aceito. Então, eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas que me auxiliaram bastante. Leituras, né? A gente procura sempre ler cada vez mais e tentar fazer essa reflexão, né, com as pessoas que a gente tem próximo. Porque a gente pensa assim, feminismo, né? Quando tu começa a falar em feminismo, mas tem muitos tipos, né, de mulheres. A gente precisa ver os vários papéis, né? Enquanto as mulheres brancas lutavam para trabalhar ou para estudar, as mulheres negras já estavam trabalhando, né? Sempre trabalharam fora. Sim, é diferente as lutas. Sempre trabalharam fora, né? A luta principal é o que fazer com os seus filhos, né? Então, né, o que fazer, porque na verdade elas deixam seus filhos para cuidar dos filhos das mulheres brancas, né, que passaram a trabalhar. Então, é um outro olhar que a gente precisa, né, considerar. Estela. Então, eu também citei, né, inclusive na fala anterior, essa questão da militância, da coletividade, de como isso foi importante, mas recapitulando, assim, na história de vida, tem uma coisa que me marcou muito, que foi quando eu entrei na escola, no prezinho, tinha brincadeira de cabeleireiro, e todas brincavam juntas e ninguém brincava comigo, porque o meu cabelo era sujo e ninguém ia pôr a mão no meu cabelo. Eu pensava, minha mãe, ela faz eu limpar e lavar, inclusive, puxa, dói meu cabelo não é sujo. Mas tu acaba acreditando nisso. Tu acaba acreditando que o teu cabelo é sujo, que o teu cabelo é feio, que a religião que tu cultua, ela é ruim, que a música que tu escuta, ela é música de bandido, que o lugar onde tu mora é um lugar onde as pessoas têm medo de ir. E por causa dessas coisas que a sociedade vai te colocando, tu vai querendo não ser aquilo. Tu vai querendo se distanciar cada vez mais daquela cultura, porque aquela cultura faz com que as pessoas me julguem, faz com que as pessoas me maltratem, faz com que as pessoas não me atendam na loja, e é o que eu via corriqueiramente o meu pai passando. E é isso, daí tu fica pensando, então como que eu vou me assumir? Se me assumindo uma mulher negra, eu não vou ser atendida, eu não vou ser vista e ainda vou ser perseguida e ainda vou ser julgada pela sociedade. Então, quando tu tira esse véu e tu entende que isso é um processo histórico, que isso é o racismo, tu começa a pensar, não, é agora então que eu tenho que dizer que eu sou para poder lutar contra, para poder dizer a gente existe. E sim, não existe mais escravidão, não como ela era, mas ainda existe uma grande quantidade de negros e negras
dentro do presídio, uma pouca quantidade dentro da universidade. Então, tu poder dizer que tu é uma mulher negra, tu conseguir fazer isso, tem que superar todos esses marcadores sociais que a sociedade te coloca, e daí tu tem que começar a avançar e botar esses questionamentos a quem ainda hoje diz que não é importante falar sobre cotas, que não é importante fazer essa marcação e falar, sou uma mulher negra. Porque eu passei a vida inteira tentando dizer, não sou uma mulher negra, por favor, não diz que eu sou isso. Mas daí tu entende, não, isso daí é lindo, é cheio de história, claro, é cheio de força, e eu vou dizer para que o que a gente tem hoje em dia de oportunidade possa chegar em mais pessoas daqui a 20, 30 anos, e a gente não precise mais falar disso, né? Eu acho que ninguém mais, embora o racismo seja uma coisa que a gente fala, né, e a gente não tem outra opção, porque ainda acontece todos os dias, a gente não tem opção, a gente tem que sempre bater nessa mesma tecla, porque é o que acontece, é o que a gente vive, né? E eu acredito que a escola é um rito de passagem, né? Quando a gente vai para a escola, que a gente sai de proteção do lar, das pessoas que nos entendem, que nos acolhem, que a gente vai para um lugar que as pessoas não querem acolher, aí a gente começa a entrar em contato mesmo com a nossa identidade, com o que a gente é. E até eu trouxe aqui um livro, e eu queria ler, porque às vezes a gente passa por umas brincadeiras que são totalmente racistas, e nem se dá conta, né? Então, eu trouxe um livro aqui que é da Jamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, e que ela traz um trecho que ela traz aqui do livro, fala assim, o racismo está na base da construção do belo. Cansei de ouvir, nossa, você é uma negra bonita, com ar de surpresa, ou você é a negra mais bonita que eu conheço. Negras, claro, são feias por natureza. Ninguém diz que uma mulher branca é uma branca bonita. Dizem apenas que é bonita. Uma negra só pode ser bonita entre outras negras. Gostam de hierarquizar nossa beleza. E a clássica, cidade 10-0 e muita branca por aí. Que elogio. Então, quantas frases vocês não escutam nesse? Eu acho que eu queria até que vocês trouxessem algumas que vocês já escutaram, que são cheias de racismo, e até maldade, porque eu acho que o racismo é um pouco desumano, né? Ele não te considera humano para te inferiorizar, te separar. E eu queria que vocês trouxessem também alguns exemplos que vocês passaram e passam, enfim. Na verdade, acho que eu vou começar fazendo o contrário. Eu vou deixar para as pessoas que estão assistindo aqui, que são brancas, como é que elas se sentem ao saber que elas pensam desse jeito. Ao saber que elas já falaram essas coisas para mulheres negras. Eu acho que a gente precisa, muito no Brasil, inverter esse olhar. Parar de colocar as pessoas brancas nesse lugar da desumanização e parar de pedir para a gente falar do lugar do racismo. E colocar as pessoas brancas também no lugar de quem pratica o racismo. Tomando responsabilidade sobre isso, né? Essas são experiências que a gente passa e que nos colocam nesse lugar de violência, mas é porque alguém nos violenta. E esse alguém que nos violenta precisa pensar sobre a violência que comete. Então, refletir sobre isso. E eu acho que o livro da Djamila, ele também nos ajuda a pensar, né? Eu, quando vou ler esse livro, vou ler a partir do lugar da pessoa que sou vítima. Mas a pessoa branca que está lendo esse livro tem que pensar do lugar da pessoa que comete essa violência. Então, o que eu vou deixar aqui é para que as pessoas brancas que já falaram isso, pensem como é que elas se sentem sabendo que cometem ou já cometeram esse tipo de violência. Fazendo isso. Super tarefa. Se a gente pegar as falas históricas, tipo, vou fazer nas coxas, todas essas frases, se tu for pegar a questão histórica delas, elas estão ligadas, na sua maioria das vezes, vou enfiar a goela abaixo, com o período da escravidão, né? Fazer nas coxas era para montar as telhas das casas, os negros tinham que usar seu próprio corpo, a sua própria pele, como material para fazer aquele formato. Então, é uma coisa de preguiçoso, porque é isso, sempre fomos nós que mais trabalhamos, inclusive de uma forma extremamente opressora, mas sempre somos nós que somos vistos como os preguiçosos e vagabundos. E daí a gente pega, inclusive peço perdão aí pelo termo, mas a gente sabe que é o que é utilizado, né? Inclusive,
Daí pega essa questão do enfiar goela abaixo. Os negros, quando eles não queriam mais comer, comida extremamente ruim, mas eles eram obrigados a comer não porque os seus senhores eram bons, ao contrário, porque eles tinham que comer aquilo que sobrava, que não era dado nem para os animais. Para poder continuar trabalhando, era colocado aquela colher de pau que obrigava eles a comer. Então, enfiar goela abaixo vem também desse período e dessa construção da escravidão, né? No nosso país, a gente tem isso muito presente, pelo tanto de tempo que foi e por quanto pouco acabou. E um exemplo pessoal meu que eu penso, vou usar inclusive um exemplo, tipo, ninguém vai olhar para um branco e dizer assim, nossa, tu é da Silva, que estranho, tu é branco demais para ser da Silva. Mas eu, inclusive na campanha, assim, o que eu mais ouvia, a pessoa pegava o material, olhava Stella Ballardin. Levava Ballardin, tu pretinha para ser Ballardin. Ballardin é sobrenome de italiano, de gringo. Tu tem certeza que tu é Ballardin? É que nem o caganhato, né? É isso, não, sou Ballardin. Tenho, inclusive, é isso, olha só. Vim aqui enegrecer a família, olha que coisa boa. Mas isso a gente ouvia muito e eu vejo pelos... Tem um assessor que ele é branco da Silva e ninguém questiona ele. Ah, como é que tu é da Silva? Eu acho que tem outro aspecto que acho que é importante trazer, é quanto a mulher negra ela é sexualizada, né? Isso também tem raiz, né, histórica. Se a gente pensar que as mulheres negras e a miscigenação no Brasil ela é fruto de estupro, né? E acho que isso marca muito também a forma como as mulheres negras são tratadas ainda hoje, né? E eu já vi vários exemplos, inclusive, né, aqui dentro da Câmara de Vereadores, né, de outras legislaturas, mas que eu me lembro de um dia que a gente recebeu aqui a Márcia Santana, né, querida, que foi nossa secretária de Política para as Mulheres do Estado, né, e ela veio me visitar e no corredor tinha um vereador, né, e ele disse, daí eu apresentei e ele disse, nossa, mas só pode ser rainha de escola de samba, sabe? Como assim, gente? Ela era secretária de Estado, né? Do governo do Estado, de política para as mulheres. E o papel que ele enxergou era tipo, né? Como se a pessoa não pudesse ser outra coisa a não ser rainha de escola de samba. Isso, né? E isso a gente vê muito ainda. A forma também como a gente vê comentários, né? Mesmo... Como eu disse, aqui dentro da Câmara, né? A gente ouve comentários... Não precisa ir longe. Não precisa ir longe, né? Mas a gente vê comentários... outro dia eu falava na sessão, né? Que nos chamam de descontrolado quando a gente fala mais firme, né? Mas dependendo da forma como a gente se coloca, também tu passa por vulgar, né? Então a mulher negra é muito fácil de se tornar vulgar, né? Sabe? Porque é isso, ainda nós somos sexualizadas, né? Ainda a gente é tratado... muitas vezes, né, como algo, como, né, uma coisa, né, um objeto. Então isso é bem, né, bem preocupante ainda, né? A violência. Quero trazer ainda algumas frases de algumas autoras também negras que nos fazem pensar, que uma é da Patrícia Hill Collins, que é aquela que se faz passar como a história universal nunca foi universal, porque nunca incluiu mulheres negras, homens negros e pessoas latinas. Muitos grupos ficaram de fora dela. Também tem uma outra aqui, da Bell Hooks. Enquanto mulheres estiverem usando classe ou raça para dominar outras mulheres, a irmandade feminista não pode acontecer por completo. Da Lélia Gonzalez, né, já citei ela, vou citar outra frase. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E outra da Sueli Carneiro. O feminismo hoje passa necessariamente pelo debate sobre a questão das mulheres negras no Brasil. Meninas, vamos comentar rapidinho um pouquinho sobre essas frases, sobre essas autoras também. Antes de nós encerrarmos o programa, só mais algum comentário, né? Sobre essas mulheres que estão ajudando a construir também essa nova sociedade nossa, né?
Eu acho que a primeira frase que tu leu pra gente, da Patrícia Hill Collins, ela exemplifica muito, né? Os exemplos que a Djamila trouxe e as coisas, né, pelas quais, por exemplo, a Estelinha passou na escola. Existe um ideal ou um universal do que é ser bonito e ser humano. E esse ideal ou esse universal, ele perpassa pela construção, né, das características da branquitude como sendo as características de beleza e de humanidade. E isso se dá via processo histórico. Por isso a gente não pode deixar de falar, né, de colonização e de escravização. Então, quando a Patrícia Hill Collins coloca, né, essa frase que tu leu pra gente e a Estelinha atrás, isso que ela passou na escola, é a exemplificação, né, de que existe ainda um ideal de ser humano. E a gente, né, nós aqui como mulheres negras, nós estamos fora desse ideal. Assim como também mulheres brancas estão fora desse ideal quando a gente vai pensar, por exemplo, política. Né? A própria Câmara de Vereadores. As mulheres são exceções dentro desse espaço de poder, porque esse poder foi pensado, pautado no homem branco. Né? Então, a gente precisa tornar o que é ser humano, tornar esse ser humano plural, porque existem muitas formas de ser humano. E isso não pode ser marcador de exclusão. Né? Então, todos os espaços precisam estar representados pelo número diverso de pessoas que existe. Né? E a gente vive no Brasil, um país onde é possível encontrar pessoas de todos os jeitos, de todas as culturas, de todas as cores, de todas as sexualidades, inclusive. Então, é disso que a gente está falando aqui. E a contribuição de mulheres negras, ela é tão grandiosa, tanto a nível de experiência de movimento social, em experiência de construção de política pública e também de teoria, porque nós estamos apontando isso. E isso se torna bagagem e chave de leitura para uma sociedade mais ampla, né, e mais democrática. Meninas, um breve comentário para a gente encerrar o programa, que nós estamos com o tempo estourado, mas eu quero só escutar um pouquinho de vocês também. Eu acho que eu vou trazer, e daí a gente não cita, mas deixa aí para quem está nos assistindo ouvir Carolina de Jesus, que ela fala através da sua realidade de uma mulher semi-analfabeta que viveu a sua vida inteira do lixo. E as mulheres negras, aonde elas estão na nossa sociedade? Elas estão aqui, sentadas, falando, inclusive de forma intelectual, ou elas estão nos serviços mais precários, elas estão nas moradias mais precárias, elas estão sem médicos na UBS, sem vaga na escolinha, onde as mulheres negras estão na nossa sociedade. E elas estão lá porque desde o fim da escravidão a gente não teve oportunidade de estudo, não teve oportunidade de construção de moradia, era proibido termos trabalho, termos emprego. Então, não é falta de vontade, não é falta de capacidade, ao contrário, são infinitas as capacidades das mulheres negras. Carolina de Jesus traz essa infinita capacidade, mas a gente teve sim uma oportunidade muito diferente, então deixo aí para a sociedade observar onde que nós estamos em maior número atualmente ainda na nossa sociedade. Acho que para finalizar, eu acho que é isso, a gente precisa, né, refletir sempre a nossa história, né, do país e pensar sobre o aspecto do colonialismo, né, do patriarcado e da escravidão, que são 3 pilares que constroem a nossa história e a estrutura, né, social. E como que a gente muda isso, né? Então, acho que essa é uma reflexão necessária, né, e como a Bruna coloca, né, não é só nossa, né? É de toda a sociedade, né? Exatamente. Não é só nossa. Então, acho que para esse novembro aí, né? Não só novembro, mas acho que sempre no novembro a gente fala mais sobre a consciência negra, né? Mas é uma tarefa constante, né? A luta antirracista é uma tarefa para todos e todas nós. Exatamente. Obrigada, então, meninas, pela participação de vocês, pela grande contribuição. E para o pessoal que está nos assistindo, então, fica aí o recado. E o tempo para reflexão e cada vez mais a gente possa buscar pela igualdade na nossa sociedade para mulheres, homens, negros, brancos, né, classes sociais, enfim, que a gente não tenha mais distinção. Deixamos um abraço e até o próximo Entre Elas.